Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Afinal, o que é estar alinhado à base? Um quadro do podcast do Instituto Reúna que procura, em 4 episódios, discutir o que é o alinhamento à Base Nacional Comum Curricular. Eu sou a Kátia Smolli, diretora executiva do Instituto Reúna, e este é o nosso 3º episódio. Hoje eu tenho a alegria de ter comigo aqui o João Paulo Cepa, que é gerente de articulação do Movimento pela Base, um movimento que foi parceiro do Reúna numa pesquisa que deu origem a este podcast e que vai nos contar um pouco sobre o monitoramento que o movimento faz da implementação da base nos municípios e estados brasileiros. João, seja muito bem-vindo. Eu gostaria primeiro que você falasse para nós rapidamente o que é o Observatório do Movimento pela Base e o que ele tem levantado de informações recentes a respeito do processo de implementação nos municípios e estados. Obrigado, Kátia. Obrigado pelo convite em nome do Movimento pela Base, para a nossa organização que olha especialmente para a implementação da base e para todas as políticas de apoio à implementação da BNCC. É super importante poder falar um pouquinho sobre o trabalho do Observatório do Movimento. O Observatório ele é um espaço organizado pelo movimento a partir do qual nós realizamos o monitoramento dos grandes temas que compõem a nossa causa. A partir dele, nós apresentamos dados, informações, análises e experiências para apoiar o entendimento e o acompanhamento da implementação das políticas nas redes de ensino em todas as etapas da educação básica. Então, o Observatório do Movimento olha desde a educação infantil até o ensino médio. E a partir do observatório, é possível a gente apresentar um painel bem consistente do panorama geral da implementação da base, e aí acho que vale destacar alguns pontos do trabalho do observatório que podem ser bem interessantes para quem está ouvindo o podcast. O primeiro é que, desde 2020, o movimento tem feito um trabalho de acompanhamento da implementação dos currículos e a sua homologação, desde que a base foi homologada. Então, existe uma seção no observatório onde a gente consegue acompanhar quais municípios e estados avançam nesse alinhamento de currículos, seja do ensino fundamental, educação infantil e ensino médio. E hoje é legal dizer que a gente tem dados de monitoramento do observatório que apontam que 99,9% dos currículos das redes municipais, isso significa 5.560 currículos, estão alinhados à base. E no caso do ensino médio, todos os estados e o Distrito Federal têm seus referenciais curriculares aprovados e homologados pelos conselhos estaduais. Uma outra coisa que o observatório olha também para indicadores específicos de cada município. Então, nós temos uma ferramenta na seção Indicadores que permite que o usuário escolha um estado ou um município e baixe um dossiê. E ali ele consegue baixar o documento curricular, as normativas do currículo e mais uma compilação de notícias, análises e práticas do território. Tudo isso disponível, aberto para todo mundo. E como a implementação é um processo conectado a outras políticas, o Observatório também tem uma seção onde a gente disponibiliza informações sobre as políticas que apoiam, induzem e consolidam a implementação. E aí, nesse painel, nós temos as abinhas e aí o usuário ele pode procurar ali diretrizes, programas e apoios à implementação da base nacional, especialmente programas do governo federal, políticas de formação de professores, seja inicial ou continuada, que também têm um impacto e precisam estar alinhados à base, políticas de elaboração de materiais didáticos, políticas de avaliação e também como que anda o processo de articulação nacional para a implementação da base. E aí a gente tem um painel por cores, onde a gente ajuda a mostrar para quem acompanha o observatório qual que é o status dessas políticas de implementação à base. E também o observatório é um espaço para disseminação de boas práticas, materiais de apoio e guias, materiais para apoiar a implementação e pesquisas que o Movimento pela Base e demais parceiros técnicos fazem que ajudam a entender como que a implementação está caminhando. João, nos episódios anteriores, nós falamos sobre os instrumentos que o Reúna elaborou
para apoiar o alinhamento das iniciativas das redes ABNCC, as recomendações e as rubricas de alinhamento. Como você acha que elas podem contribuir para as ações realizadas pelas redes educacionais na implementação da BNCC? A iniciativa da construção das rubricas de alinhamento é muito importante na medida que ajuda a construir, a desenhar uma visão alinhada sobre os elementos do sistema educacional. Elementos esses que têm um impacto determinante na coerência de tudo que se constrói em torno do currículo. Eu queria destacar 2 pontos que são muito importantes e que enfatizam o quão relevante é ter instrumentos que apoiam esse alinhamento entre avaliação, formação, currículo, materiais didáticos que vão fazer a diferença para a gente. Em primeiro lugar, é a ideia de que o alinhamento à base não é uma coisa consensual. Existe muita divergência entre o que se entende como ser alinhado à base, seja na avaliação, no currículo, na formação e nos materiais didáticos. O interessante é que esse dissenso aparece em diferentes atores da comunidade escolar, pensando escola e também os próprios atores das secretarias de educação, que estão diretamente ligados à implementação curricular. E tudo isso, de alguma forma, quando a gente encontra essas dissonâncias sobre conteúdo, formato, estrutura, métodos, tudo isso impacta, de alguma forma, como que isso chega na escola e também impacta negativamente no resultado da aprendizagem, porque a gente entende que elevar o nível de coerência educacional precisa, no final das contas, garantir que o que acontece na sala de aula chega com mais eficiência. Então, ter um instrumento que ajude a alinhar esses elementos é super importante. E um segundo ponto é que a própria literatura sobre coerência educacional, em medida aponta que a coerência é um processo dinâmico, que vai envolver todos esses atores no ajuste das demandas externas para que, de fato, se entenda quais são os melhores ajustes para que a coerência aconteça e tenha um impacto definitivo e positivo nas escolas. Aí, acho que trazendo esses 2 pontos, ter as rubricas ajuda no sentido de a gente ter um instrumento que as redes podem consumir, elas podem colaborativamente construir esse consenso com base técnica e, ao mesmo tempo, de forma colaborativa. Acho que isso vai ter um impacto muito grande no setor público, nas secretarias de educação e, provavelmente, fora do espectro público, em todos os atores que, de alguma maneira, também produzem, apoiam ou têm algum impacto na construção de soluções para esses temas. Então, de fato, ter as rubricas é um avanço para a gente construir um consenso técnico sobre o que é ser alinhado à BNCC em todos esses aspectos. João, queria muito agradecer a você e ao Movimento pela Base, a parceria de sempre e especialmente a sua presença aqui nesse 3º episódio da série Afinal, o que é estar alinhado à base? Pessoal, relembrando que vocês podem ouvir os episódios anteriores para entender mais sobre as rubricas de alinhamento e também ver os documentos na íntegra no site do Instituto Reúna, www.institutoreuna.org.br. E queria lembrar a todos que no próximo e último episódio nós vamos falar sobre os desafios da implementação da base no dia a dia das redes de ensino. Não perca!